Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aqui ao curso de termodinâmica e vamos tratar, né, estamos falando aqui sobre entropia. Na aula passada eu dei uma introdução, né, e nós vimos que a entropia é a definição, né, de entropia de um sistema, né. A entropia, né, ela está associada com uma desordem do sistema, e nós vimos a sua definição matemática e discutimos um processo irreversível, né? O processo de entropia irreversível. Nessa aula nós vamos tratar os processos reversíveis, ou seja, isso significa que eu posso levar o meu sistema do meu estado inicial para o meu estado final e eu posso fazer o processo contrário, do meu estado final ao meu estado inicial. Como é um processo reversível, ele também pode ser chamado de processo quase estático, dependendo aí do livro que você estiver lendo. Então, para a gente ter um processo reversível ou um processo quase estático, tá? Ambos aqui são equivalentes. Eu vou, às vezes, falar um, às vezes usar outro termo, mas saiba que eu estou falando a mesma coisa. Tanto o processo reversível quanto o processo quase estático, ele precisa ser executado lentamente. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um sistema, né? Nós estamos tratando aqui gases ideais presos dentro de cilindro, e esse cilindro geralmente ele tem pistão, né? E aí você tem um êmbolo em cima, e esse êmbolo pode comprimir ou pode expandir o gás que está dentro desse cilindro. Isso significa que ser executado lentamente é que se você tiver uma expansão, uma compressão de gás, ou se você tiver trocas de calor, isso vai acontecer de forma infinitesimal, de forma que não perturbe tanto o sistema. Além disso, né, para cada pequeno deslocamento, para cada deslocamento infinitesimal, a energia absorvida ou cedida, né, se você, dependendo do que você tiver, o processo que você está executando, você pode ter energia cedida ao sistema ou energia retirada do sistema na forma de calor. O trabalho, né, a gente pode utilizar, né, essa equação, menos PDV. Veja bem. Porque é o seguinte, se você não tiver um processo reversível, um processo quase estático, nós vamos ver, né, lá na expansão de um gás livre. Se você não assistiu essa aula, assista a expansão de um gás livre. A pressão aqui vai ser zero, né? E aí nós não podemos calcular o trabalho por essa expressão, por essa que nós já definimos, né, que é menos PDV. Então, para processos reversíveis, nós podemos sempre utilizar o menos PDV aqui, porque isso aqui vai ocorrer de forma infinitesimal. E a cada compressão, expansão ou troca de calor que o sistema sofrer, nós vamos esperar que o sistema entre, né, em equilíbrio termodinâmico. E quando ele entrar em equilíbrio termodinâmico, nós vamos calcular, né, aquele processo, e nós vamos conseguir. Porque quando o sistema está em equilíbrio termodinâmico, eu consigo definir pressão, temperatura e volume. E eu consigo, né, plotar aquele gráfico, né, de pressão por volume que nós vimos ao longo do curso. Se o processo não for reversível, se não for um processo quase estático, eu não consigo fazer esse gráfico, né, aqui da aula passada, de pressão por volume. Eu só vou conseguir fazer esse gráfico aqui, eu não vou ter essas retas, né, essas curvas, no caso. Eu só vou ter o ponto inicial e o ponto final, se isso aqui não for um processo reversível. Mas quando isso aqui eu garanto que é um processo reversível, então eu consigo desenhar essa trajetória aqui. Então é importante também aqui salientar o seguinte: na expansão de um gás ideal, você não tem esse gráfico, você só tem o ponto inicial e o ponto final. Assista lá o vídeo dos gases de expansão livre de um gás, expansão livre de um gás ideal, que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então, para um processo reversível, quando eu levo o meu sistema de um estado inicial para um estado final, ele precisa ser executado lentamente, precisa ser executado
a pequenos passos, né, de forma infinitesimal. E eu tenho sempre, a cada passo a cada compressão, expansão ou troca de calor infinitesimal que o meu sistema sofrer, eu preciso esperar o sistema entrar em equilíbrio termodinâmico, e depois disso eu continuo realizando os processos, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos também trabalhando com um gás ideal, né? Então, eu estou considerando aqui um gás ideal, porque nós vamos aqui calcular a variação de entropia de um gás ideal. Então, se esses 3 passos, aqui parece que está tudo junto, mas é estar em equilíbrio termodinâmico, tá? Então, parece que está tudo junto aqui, mas não está. Então, aqui, ó, se tudo isso, se o processo ocorrer lentamente, se eu puder utilizar o trabalho menos PDV e o sistema estiver sempre em equilíbrio termodinâmico, eu posso utilizar aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Então vamos recordar aqui a primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual ao calor que entra no sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema. Então essa é a definição. Então aqui, ó, o que a gente pode fazer aqui? Bom, se tudo isso aqui é verdade, então eu posso substituir aqui o trabalho por menos PDV, e aqui a minha energia interna eu posso substituir por essa expressão, né, onde N é o número de mols, dt é o infinitésimo de temperatura, e CV é a capacidade térmica, né, a volume constante. Bom, se eu isolar aqui o dq, que é isso que eu vou fazer, eu vou isolar aqui o dq, e vou substituir a pressão, porque aqui eu estou tratando um gás ideal. Quem que é a pressão de um gás ideal? É nRT dividido pelo volume. Vou substituir aqui a pressão, tá? Substituindo aqui a pressão, e eu vou dividir todo mundo pela temperatura. Dividindo todo mundo pela temperatura, quem que é dq por T? E esse dq aqui eu não coloquei o R de reversível, mas pode colocar aí o R de reversível, porque isso aqui é um calor reversível, né? É um processo reversível. Então, isso aqui, né, dq por T, né, é definição de entropia. Então, aqui eu vou definir aqui a entropia, e aqui eu vou ter a energia, isso aqui é a energia interna, né, dividido pela temperatura, e isso aqui é trabalho, né, dividido aqui pelo meu volume. Eu vou integrar todo mundo, né? Eu vou integrar, na verdade, tudo isso aqui, né? Isso aqui tudo é trabalho. NR dV por V, isso aqui é trabalho, porque NR por V multiplicado pela temperatura aqui vai ser pressão, né? Então isso aqui é trabalho, isso aqui é energia interna. Eu vou integrar dos dois lados, integrando aqui dos dois lados, o que eu vou encontrar? Bom, isso aqui é a variação de entropia. Então está aqui a minha variação da entropia. N é o número de mols, é constante, sai da integral. O CV também sai fora da integral. N é o número de mols. R é a constante dos gases ideais. Ambas são constantes, elas saem da integral. Então eu estou levando meu sistema do estado inicial para o meu estado final, de dt por T e dV por V, né? A integral disso aqui todo mundo conhece, né? É o ln, né? De F, ln do meu estado, ln da minha temperatura final menos ln da temperatura inicial. Aplicando a propriedade do ln, eu vou ter aqui o ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial. E aqui é a mesma coisa, né? Então vai ficar ln do volume final dividido pelo volume inicial. Então essa daqui é a entropia de um gás ideal. Perceba que, repare o seguinte, que a variação da entropia de um gás ideal, ela depende da temperatura e do volume. Então, essa função, né, que a entropia ela é uma função de estado, essa função depende tanto da temperatura quanto do volume. Então, nesse caso aqui,
observe o seguinte, que não foi preciso, né, eu especificar, né, um processo reversível particular. O que é importante aqui é o seguinte, eu não estou te dizendo qual tipo de processo que eu estou executando, se é adiabático, se é isotérmico, se é isocórico, isobárico, eu não estou especificando o processo. Eu estou apenas, eu não precisei, né, especificar um processo reversível em particular para realizar essa integração. Isso aqui é totalmente geral. Tudo isso aqui é geral. Então eu não precisei especificar, particularizar para um processo. Então, o resultado da integração, ele é válido para qualquer processo. O resultado dessa integração aqui, ele é válido para qualquer processo reversível que leve o gás aqui do estado inicial para o estado final. E isso mostra que a variação da entropia, esse resultado aqui, mostra que a variação da entropia entre o estado inicial e final de um gás ideal, ele vai depender o quê? Depende apenas das propriedades do estado. Quem que é o estado? VI, TI, que é o estado inicial, e do estado final, VF e TF, que é o estado final. Então, a variação de entropia ΔS aqui, essa variação de entropia ΔS, ela não depende do modo como o gás, né, como é um gás ideal que eu estou tratando, como o gás passa do estado inicial para o estado final. Bom, na última parte da aula aqui nós vamos ver aqui alguns casos particulares. Vamos agora tratar aqui alguns casos particulares, né, de variação de entropia. O nosso primeiro caso particular aqui, nós vamos tratar da transformação adiabática. Então, a transformação adiabática reversível, tá? Transformação adiabática reversível o sistema, né, não permite troca de calor nem com o ambiente, nem o ambiente com o sistema. Então, o meu calor aqui ele é zero. E a gente pode caracterizar isso aqui, né, esse sistema como a integral, né, do meu estado. Eu vou levar o meu sistema do estado I até o meu estado F, do meu estado inicial ao estado final, de um dq reversível dividido pela temperatura. Isso aqui é igual a zero, porque a variação, o calor, né, o calor aqui é um sistema adiabático. Então, isso aqui é a definição de entropia, né? Então, a variação da entropia vai ser a entropia final menos a entropia inicial. Isso aqui é zero, ou seja, adiabática, essa aqui é chamada de adiabática reversível, ou também é chamada de isentrópica, né? A entropia, nesse caso aqui, ela é constante. A entropia ela não muda numa transformação adiabática reversível. Por isso que essa tal transformação também ela é chamada de isentrópica, tá? Então, essa é uma entropia constante. Geralmente, em casos reversíveis, a entropia ela é constante. Tá? Em processos irreversíveis, nós vamos ter uma entropia que ela é maior do que zero. Bom, nós temos aqui também um segundo caso aqui, que é a variação da entropia numa transição de fase. E aqui, variação da entropia numa transição de fase. Então, durante uma transição de fase, se você não assistiu a aula de calor latente, que está aí no canal, assista. Lá eu explico com muito mais riqueza de detalhes, com mais tranquilidade, o que é essa parte da transição de fase. Então, durante aqui a transição de fase, como nós temos a transição de fase, né, como a vaporização ou a fusão, né? A pressão e a temperatura, elas permanecem constantes. Tá? Porque o que acontece na transição de fase? Veja bem, se você estiver indo tanto por exemplo, numa transição de fase do estado sólido, do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, ou se você quiser também, você pode ir do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso. Durante aí a transição de fase, o que acontece? Vamos considerar aqui um sistema, o gelo, né, indo do estado sólido para o estado líquido. Vai chegar enquanto
o gelo, para ele ir do estado sólido para o estado líquido, né, ele precisa ganhar calor. Então vai chegar um instante que ele vai começar a adquirir calor, né, a variação da temperatura vai começar a variar, só que vai chegar um momento que a variação da temperatura vai ser constante. O gelo vai ganhar calor, porém a variação da temperatura não vai haver a variação da temperatura. Se não tem variação da temperatura, não tem variação da energia interna. E toda essa energia que o gelo, esse calor que o gelo começa a adquirir, essa energia, ela é transformada em energia potencial. E essa energia potencial, ela é utilizada para, nesse caso aqui do gelo para a água, para quebrar as ligações intermoleculares. Com isso, o gelo quebra essas ligações e aí você tem essa transição de fase. O processo contrário, né, da água do estado líquido para o estado sólido, você tem também a temperatura constante, porém agora a energia potencial ela é utilizada para refazer as ligações intermoleculares, né? E aí, por isso, levando o gelo, né, para o estado sólido. Então, durante uma transição de fase, como a vaporização, a fusão, a pressão e a temperatura elas vão permanecer constantes até que toda a massa da substância ela tenha sido ou vaporizado ou fundida, né? Então, se a temperatura de transição, vamos considerar agora a temperatura de transição do ponto de ebulição ou do ponto de fusão, a pressão considerada, essa transição pode ser efetuada como um processo isotérmico reversível, em que o calor, né, ele é transferido por um reservatório térmico a uma temperatura constante. Então você pode, nesse caso, né, você pode levar um sistema para um ponto, se a temperatura aí de transição, né, de ebulição ou de fusão, a pressão considerada, a transição ela pode ser efetuada como um processo isotérmico, ou seja, processo isotérmico, a temperatura ela é constante. Então, nesse caso aqui, né, quem que vai ser o calor, né? Bom, o calor, a gente viu lá, né, definição de calor, variação do calor pela temperatura, isso aqui vai ser igual a entropia, né, variação de entropia, mas quem que é o calor numa transição de fase? A massa multiplicada pelo calor latente do gelo. Se você fizer aqui essa conta, aqui está um exemplo, né? A pressão 1 atm a 0 graus Celsius, no caso aí você converte aqui para Kelvin, e aqui você tem também o calor latente, né? Meu calor latente, e aqui eu tenho a massa. Se você fizer essa conta da variação aqui, né? Você fizer essa conta, a água, né? A entropia da água menos a entropia do gelo, se você fizer essa conta, você pode depois fazer com calma. Se você fizer aqui essa conta, você vai chegar nesse resultado, em que a variação da entropia, uma transição de fase da água, do gelo para a água, né, vai ser equivalente a 1220 Joule por Kelvin. Então, essa daqui, então, é o nosso segundo exemplo de variação de entropia numa transição de fase. O nosso terceiro caso aqui, vai ser o último que nós vamos tratar nessa aula, e depois nós vamos falar sobre os processos irreversíveis. Então, eu tenho aqui um fluido incompressível sem variação de volume. Bom, então, nesse caso aqui assim, então, nesse caso, se a temperatura de um fluido incompressível, né, nesse caso, a volume constante, então ele tá variando, o que está variando é minha temperatura de TI, de uma temperatura TI para uma temperatura TF. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema e eu tenho um reservatório de calor aqui. Eu pego o meu sistema, esse sistema ele permite que o sistema troque calor, as paredes, né, troquem calor aqui. Então, eu encosto o meu sistema
nesse reservatório de calor. E o que vai acontecer? Meu sistema está a uma temperatura T. O meu sistema, ele vai... Nesse caso aqui, eu estou considerando que o meu sistema está ganhando calor. Então, se o meu sistema ganha calor, ele está sofrendo, né, uma variação infinitesimal de temperatura. Essa temperatura que antes era T, agora é T mais ΔT, um dt, né, aqui, dt bem pequenininho. Eu vou esperar meu sistema entrar em equilíbrio termodinâmico, e depois que o meu sistema entrar em equilíbrio termodinâmico, eu vou encostar meu sistema num outro reservatório, que vai elevar a temperatura de T mais 2 dt. E a temperatura vai aumentar também de forma infinitesimal, e eu vou fazer isso até que o meu sistema, né, chegue à temperatura que eu desejo, né, a temperatura final. Então, nesse caso aqui, se a capacidade térmica do sistema, eu estou considerando ele, se ele for uma capacidade térmica constante, no intervalo, né, da minha temperatura inicial, que é essa, até a minha temperatura final, que é TF, o volume e a pressão, e se eu considerar também o volume e a pressão permanecendo constante, né, porque o volume já estou considerando constante, eu só tiver aumento de temperatura, então a gente tem que a variação de calor, quem que é a variação do calor? Bom, então a variação de calor é a minha capacidade térmica, né, multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Bom, se eu substituir isso aqui na definição de entropia, o C, como eu estou dizendo aqui para vocês que é constante, ele sai fora da integral, e eu tenho essa integral dt por T, da temperatura inicial até a temperatura final. Fazendo essa integral, eu tenho aqui Ln, né, da temperatura final, aqui vai ser a temperatura final, menos o Ln da temperatura inicial, aplicando a propriedade do Ln, eu chego nisso aqui, né, que vai ser o Ln da temperatura final, menos o Ln da temperatura, Ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Eu também posso escrever essa equação, né, como sendo a entropia, né, ela é igual à capacidade térmica multiplicada pelo Ln da temperatura mais uma constante. Nesse caso aqui, né, a entropia ela é uma função, né, no caso aqui da temperatura. Então, a temperatura nesse caso, temperatura, né, para que o processo, né, para que esse processo seja reversível, as variações, né, de temperatura, elas têm de ser efetuadas, né, de forma infinitesimal, né, de forma bem lentamente. Então, o sistema precisa entrar em equilíbrio termodinâmico. Então, a temperatura precisa ser elevada de dt, né, que é esse infinitésimo de temperatura, através desse contato, né, diatérmico, né, porque o meu sistema aqui ele possui contato, né, diatérmico que permite aqui a troca, né, de calor do reservatório de calor com o meu sistema, certo? Bom, essa é a segunda aula aqui sobre entropia. Para que a aula não fique muito extensa, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a variação da entropia em processos irreversíveis, tá certo? Então, até a próxima aula. Valeu, falou!